Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós hoje vamos tratar do chamado profético de Joseph Smith. E, como sempre, nós vamos fazer uma breve retrospectiva, né? Nós vamos falar da Igreja Romana, a sua divisão, o cisma que aconteceu em 1054, quando a igreja se dividiu em duas igrejas, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, em 1054. A grega já é uma filha da Igreja Romana. Mas em 1517, novamente há uma divisão. Quando Martinho Lutero resolve contestar algum dogma da Igreja Romana, que foi a venda de indulgências e outros itens, ocasionando então a Reforma Protestante, com a criação da Igreja Luterana e outras igrejas, e mais suas subdivisões, pois as igrejas que Martinho Lutero criou ocasionaram novas igrejas com novas divisões, além da guerra que ocorreu em 1518 em toda a Europa, chamada Guerra dos 30 Anos, entre protestantes e católicos. Essa guerra ocasionou milhares de vítimas e violência dos dois lados, com tribunais de inquisição, torturando e matando seus adversários religiosos, todos cristãos, mas por possuírem ideias diferentes, se perseguiam e se matavam entre si. Na realidade, nós podemos ver que Deus já não guiava mais a igreja que ele havia criado no início. O sacerdócio, que é a autoridade do homem para representar Deus, não estava mais sobre a face da terra, e as chaves que ele deu a Pedro, que Jesus Cristo deu a Pedro quando criou sua igreja, também não se achavam mais sobre a face da terra. Apesar da Igreja Católica Apostólica Romana alegar isso até hoje, que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja, quando na verdade não foi. Pedro foi o primeiro presidente da Igreja de Jesus Cristo. E em 1430, eles mataram Joana d'Arc. Em 1410, aproximadamente, mataram o padre João Rus, que tem uma estátua na Praça Velha, em Praga, até os dias de hoje. Inclusive o filme desse padre João Rus
existe um filme que vocês podem procurar nas redes sociais para assistirem. Então nós tivemos claramente os erros cometidos pela igreja nos tribunais de Inquisição, onde milhares de pessoas foram mortas por contrariarem dogmas ou interesses da Igreja Romana. Nós vamos ver hoje com quem estão essas chaves. Vamos iniciar essa busca, vamos iniciar juntos essa busca. Estão na Igreja Romana, porque essas chaves é que legitimam o sacerdócio, que é a autoridade dada ao homem para representar Deus. Estão na Igreja Ortodoxa? Está na Igreja Luterana? Ou em alguma de suas filhas? Bora. Vem para cá, para procurarmos as chaves do reino de Deus. Isso é fator preponderante para nós sabermos que uma igreja representa Deus sobre a face da terra. Vamos voltar no tempo, quando Deus chama Abraão. Gênesis 12, 1-3, e diz a Abraão que fará dele uma grande nação. Manda que ele saia da casa de seus pais e vá para uma terra que Deus indicaria para ele peregrinar, e que Deus faria dele uma grande nação. Os judeus dizem que eles são a descendência de Abraão. Sob certo aspecto, sobre o aspecto físico, é verdade. Eles são, sobre o aspecto físico, a descendência de Abraão. Mas será que Deus analisa o aspecto físico ou o aspecto espiritual? Nós já vimos no vídeo anterior que os judeus, por serem descendência de Abraão, se julgam o povo eleito. Mas vimos que Jesus Cristo mostrava um conceito diferente, que era o conceito de família ligada por laços espirituais e não por laços físicos. Os laços físicos terminam na sepultura. O sangue, família ligada por laços sanguíneos, o sangue termina na sepultura. As famílias têm que ser ligadas por laços espirituais. Mas vamos ver o que diz as Escrituras a respeito da descendência de Abraão. Vamos ler. Eu não gosto muito de ler a Escritura não, mas vamos ler aqui em Gálatas 3, 7-10. Diz assim: Sabeis, pois, os que são da fé, são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Vamos ver agora
no mesmo capítulo, o versículo 27, 25, 26, 27 e 29. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, não estamos mais debaixo da lei. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego. Não são descendentes de sangue de Abraão, os gregos. Não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Então, se somos de Cristo, somos herdeiros de Abraão. Se somos de Cristo, somos descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa que Deus fez a Abraão. Não somos por laço de sangue, independentes de laço de sangue. Os judeus que se converterem, são filhos de Deus. São descendências de Abraão. Mas os que não se converterem, não são. Nós vimos que os judeus condenaram Jesus Cristo e pediram a sua execução a Pilatos, ao poder romano, a política romana, que o executou na cruz, uma das mortes mais atrozes que um homem pode sofrer. E hoje nós vemos que eles são inimigos de Jesus Cristo. Até hoje eles não acreditam que Jesus é o Cristo, por ignorância, que as Escrituras estão aí à disposição de todos. Eles deviam perguntar, deviam refletir por que eles foram escravizados e espalhados por todo o Império Romano, por todo o mundo daquela época. Foram avisados por Moisés. No livro que eles acreditam, na Bíblia que eles acreditam. Que a Bíblia que eles acreditam é o Torá, são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia. São livros escritos por Moisés. E Moisés escreveu a respeito disso. Que eles seriam espalhados, escravizados, espalhados pelo mundo. Nós vamos ver agora quem são os judeus da atualidade, quem são os israelitas da atualidade. Porque Deus chamou um profeta, um jovem de 14 anos, para coligar esses israelitas. Se aqueles judeus, que às vezes a gente vê num comentário na televisão, um repórter, barbudos, nas muralhas de Jerusalém atuais, orando, não são os israelitas dos últimos dias? Nós vamos ver onde estavam e onde estão os israelitas dos últimos dias, dos nossos dias. Deus chamou um jovem
com 14 anos. Olhem só as qualificações desse jovem. E por que Deus o chamou? 14 anos, semi-analfabeto, terceira série primária, trabalhador braçal, sem celular, não existia celular naquela época, 1820, sem mídias sociais, sem computador, sem televisão, sem biblioteca, sem energia elétrica, nem existia energia elétrica naquela época, sem satélite, morador do sertão norte-americano, é chamado por Deus como profeta para restaurar sua igreja e coligar os israelitas dos últimos dias. Agora, por que Deus fez isso? Não poderia ter chamado alguém competente? Vamos ver por que Deus fez isso. Em 1 Coríntios 23 a 29, diz assim: a sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ora, se Deus escolhe alguém competente, forte, rico, possuidor de riqueza, de recursos, essa pessoa poderia se gloriar. Eu coliguei os santos dos últimos dias, os israelitas dos últimos dias, pelo meu poder. Mas esse jovem aqui, ele não se qualificaria em nenhuma entrevista para conseguir um emprego em alguma firma. Mais ou menos, não precisava ser muito exigente, não. Então jamais ele poderia se vangloriar de que ele coligou os santos dos últimos dias. Por isso que Deus escolheu esse jovem. E mais, porque Deus não olha como olha o homem. Lembram-se de quando Deus mandou o profeta Samuel ir à busca de Davi? Samuel não sabia quem era Davi. Chegou na casa de Davi, o pai foi apresentando os filhos. E ele foi só dizendo: não é esse, não é esse, não é esse. E no final ele perguntou: não tem mais nenhum filho? Porque não é nenhum desses que você me apresentou. E o pai mandou chamar Davi. Ainda existe um jovem que está tomando conta do rebanho. E veio Davi. E Deus falou para Samuel: é este. E falou. Deus não olha como o homem vê, como o homem olha. Deus vê dentro do coração do homem. Então, por isso que esse jovem foi escolhido.
No próximo vídeo, nós veremos a restauração da Igreja de Jesus Cristo com as chaves e o sacerdócio de Deus. A Igreja restaurada como Deus, como Jesus Cristo a criou, dando as chaves a Pedro quando ele a criou. E aqui as chaves vão ser dadas ao seu profeta. Ao profeta que Deus chamou, Joseph Smith. Eu às vezes vejo homens se autodenominarem apóstolos, se autodenominarem bispos, se autodenominarem profetas, sem nenhuma autorização de Deus, sem as chaves e autoridade para representá-lo. No próximo vídeo, nós vamos ver um verdadeiro profeta de Deus. E vamos ver o resultado disso. Porque não vai ser esse profeta que vai fazer a coligação desses santos. Vai ser Deus. Porque ele não tinha condições de realizá-la. Às vezes nós falamos, Moisés abriu o mar vermelho. Moisés não abriu nada. Quem abriu o mar vermelho foi Deus. Moisés foi apenas um porta-voz para cumprir o que Deus mandava. E esse jovem foi a mesma coisa. E terminou assinando seu testemunho com o próprio sangue, como é próprio dos grandes profetas quando lhes é exigido. E eu deixo esse vídeo no sagrado nome do nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.